Não há Deus tremendo e poderoso como é o Senhor. Por isso nós declaramos em nossa mente, em nosso coração, que queremos receber da Tua palavra, dos princípios do Teu reino nas nossas vidas. Pai, sabemos que a nossa cidade, as nossas vidas, Deus, estão nas Tuas mãos e queremos, ó Deus, Te entregar cada vez mais a nossa vida. Pai, cada família que está aqui representada, cada criança, jovem, adolescente, cada irmão, cada idoso, idosa que está aqui, nós te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, tem a capacidade, Deus, de ministrar de uma forma específica a cada um de nós. Por isso, Senhor, muito mais do que palavras de pessoas, do que a minha palavra, mas a Tua poderosa palavra, a Deus, fale ao nosso coração de uma forma tremenda e maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 em diante. Eu vou acompanhar ali com os irmãos, senão a versão vai ser diferente. Mas 2 Timóteo 3,1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos defeitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, até mesmo ainda. Quando nós falamos a respeito de família nesse tempo, amados, nós estamos lidando com um aspecto fundamental na nossa sociedade, na nossa vida, mas falar a respeito de família é também um grande desafio. Primeiro, porque não existe família perfeita, amém? Amém, amados? Não existe família perfeita. Quando nós falamos de família, nós muitas vezes queremos que as coisas sejam o mais ajustado possível. Nós queremos muitas vezes apresentar famílias como que não tem nenhum problema, mas isso não é verdade. Quando olhamos para famílias na Bíblia, nós vamos ver que lá no jardim, no Éden, Adão e Eva sozinhos, olha que não tinha os meninos para tentar, não tinha os meninos para poder bagunçar as coisas, né? Mas tem problema lá. Às vezes fala assim, porque são os filhos. Não, mas Adão e Eva não tinha nem filho ainda. E a coisa desandou. Quando nós falamos sobre família, nós vamos dizer a família de Abraão era perfeita? Não. Abraão mentiu. Abraão, por alguma razão, por uma questão de medo, na verdade, deixou de falar que Sara era sua esposa e mentiu e ocultou a verdade completa e mandou que Sara foi lá ficar no harém de Faraó por um bom tempo. Quando nós olhamos para a família de Davi, não era perfeita, a família de José não era perfeita, a família de Jacó muito menos perfeita. Mas sabe de uma coisa, queridos? Mesmo assim, Deus escolheu essas famílias e registrou na sua palavra que essas famílias foram as famílias que deram origem à nação que Deus escolheu. Quando esse texto aqui nos fala que nos últimos dias sobrevirão tempos, aqui na minha versão diz tempos terríveis, ou tempos difíceis de se lidar, em outras versões como a que nós lemos, tempos trabalhosos. É este o tempo que nós estamos vivendo. Na verdade, viver como família sempre foi um grande desafio. Foi um desafio para Abraão, foi um desafio para Jacó, foi um desafio para o apóstolo Paulo, para Pedro, é um desafio para mim e para você hoje. Mas a grande questão é o que nós precisamos fazer. O nosso irmão deu um tema
de família é nosso maior patrimônio. Quando nós refletimos essa noite, é o nosso maior patrimônio. E como cuidar desse patrimônio? Quando nós falamos sobre patrimônio, falamos sobre herança, falamos sobre bens materiais, falamos sobre outros tipos de bens também, que são considerados patrimônios. Mas o que eu quero que a gente reflita é: a nossa família precisa ser verdadeiramente cuidada como Deus quer. E existe um princípio, dentre muitos princípios. Poderíamos falar sobre amor, poderíamos falar sobre tantos outros princípios. E nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, tem um princípio que eu queria destacar nessa noite. Um princípio para nós pararmos e refletirmos e para podermos então observar dentro da nossa família como está esse princípio. E aqui eu queria que a gente abrisse lá em Pedro, na carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 17. Aliás, vamos ler a partir do versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Nesse texto, o apóstolo vai nos falar a respeito de um princípio. E este princípio nós precisamos resgatar, restaurar e viver esse princípio com muito mais profundidade. O texto diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Versículo 16, agora. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. O que eu quero falar nessa noite é justamente sobre o princípio de honra. O princípio da honra. Quando falamos sobre honra, estamos falando sobre respeito, estamos falando sobre consideração, estamos falando sobre observarmos o valor das pessoas e daí termos reverência às pessoas. Queridos, nesses dias, chamados dias trabalhosos de se lidar, são dias em que as pessoas têm perdido o respeito. E por que tem perdido o respeito? Porque muitas vezes nós não temos zelado por esse respeito. Eu sempre costumo compartilhar que, às vezes, quando a gente chamava, eu lembro da primeira vez que eu chamei meu pai de você. E a primeira vez que eu chamei meu pai de você, ele falou assim: menino, dobra a língua. Quem já ouviu essa expressão, dobra a língua? Dobra a língua. Mas sabe o que eu entendi naquele momento? Eu tentei falar dobrando a minha língua. Realmente, eu dobra a língua. Não estava entendendo. Chamar o pai de você, chamar um professor, uma professora de você, era algo que trazia uma certa repreensão, porque era uma atitude de desrespeito, era uma atitude de desrespeito. Todos nós aqui que tem mais de 40 anos, quem tem mais de 40 anos aqui? Fomos criados dentro de um ambiente de muito mais respeito do que esse tem hoje. E respeito aqui, eu não estou me falando em relação à questão de vestimentas, não estou me referindo a outras questões porque está tudo bagunçado, não. Eu estou falando no que diz respeito a honrar. Eu lembro que há algum tempo atrás, não me lembro a data, quem gosta, sabe muito das datas, é sempre na Marlete. Mas nós resolvemos, o Espírito Santo nos deu a direção lá na igreja, de fazermos um culto. Foi até na época que completamos 50 anos como igreja, e fazermos um culto e honrarmos todos os irmãos que foram fundadores da igreja. E ali nós entregamos uma lembrança para eles, dentre os fundadores da igreja. Tinha irmãos que já estavam na Maranata, outros irmãos estavam lá na Batista Esperança,
outros irmãos estavam em outras igrejas, e nós chamamos esses irmãos a um culto, e neste dia também nós lavamos os pés desses irmãos, porque nós precisamos entender o princípio de honra. O princípio de honra tem sido tirado porque o inimigo, o diabo, sabe que se nós aprendermos a desonrar as pessoas, nós vamos desonrar a Deus com muito mais facilidade. O diabo sabe que Deus estabeleceu um princípio que nós honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E aqui, deixando de lado a questão de honra a outras autoridades, nós precisamos nos voltar a entender a autoridade que o Senhor nos deu para nós honrarmos dentro do nosso lar. E aí Jesus repete aquilo que estava no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo também vai falar de princípios de honra. Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Todos nós, de alguma forma, creio que a maioria de nós aqui temos os pais ainda vivos. O meu pai já faleceu, mas eu tenho a minha mãe, que é viva, e muito bem, de saúde, graças a Deus. Mas nós precisamos aprender a honrar mais. Quando falamos a respeito de honra, queridos, é a forma como nós falamos, é a forma como nós tratamos, é a forma como nós obedecemos. E aqui, normalmente quando eu vou conversar com algum casal para casamento, tem uma pergunta que eu não deixo de fazer. A pergunta é: o seu pai e a sua mãe estão aprovando este casamento? Eles estão abençoando este relacionamento? Porque uma coisa é você tolerar. Meu pai aceita, minha mãe aceita. Não, aceitar é uma coisa. Eu estou perguntando se está aceitando. Eu estou perguntando se está abençoando. Se seus pais têm alegria em você se casar com essa pessoa que você escolheu. Da mesma forma, tanto a moça quanto o rapaz, vocês estão casando debaixo da bênção. Irmãos, isso é fundamental para uma família ajustada, uma família estruturada, uma família que possa prevalecer diante das tempestades desse tempo. Uma família... Uma família que possa ser referencial do que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós precisamos rever os princípios de honra que nós estamos fazendo. Quando falamos a respeito de casamento, teve uma vez que uma irmã da nossa igreja, ela me procurou para celebrar o casamento da filha. A filha ia se casar, o esposo dela não era crente, e ela me chamou, falou assim: pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor, celebrar o casamento da minha filha. E daquele momento veio um outro dentro de mim. Eu ia fazer essa pergunta para o casal depois, mas eu resolvi fazer para ela. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo para perguntar para ela: seu esposo está aprovando o relacionamento? Aí ela olhou assim para mim, virou para um lado, olhou para o outro, depois falou assim: ele não aprova não. E aí ela me perguntou: mas o senhor faz o casamento? Eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu queria que ele não me perdoasse, mas eu não vou celebrar esse casamento. Mas ela: por que, pastor? Minha irmã, como é que eu vou celebrar um casamento que a palavra de Deus já está dizendo que está errado? Porque não está sendo aprovado pelo seu esposo. Eu perguntei assim: mas qual é a razão? Porque às vezes podia ser por uma razão banal. Não, é porque ele não gosta, ele não aprova, ele acha que está errado. Aí eu falei assim: minha irmã, se o seu esposo, que é o pai, ele não está abençoando, por que eu, como pastor, que não conheço nenhum e nem outro, por que eu vou abençoar? E aí essa irmã, inclusive depois até saiu da igreja, acho que não só por causa disso, mas isso contribuiu muito. Mas foi para uma outra igreja, continua servindo ao Senhor. Mas o que a gente precisa compreender, amados? Os nossos valores precisam ser resgatados, mas o principal valor que nós precisamos resgatar, assim como aquela mulher, aquela noiva que perdeu as suas dracmas,
e procurou e acendeu a luz, e a luz aqui fala sobre a palavra, e varreu, e é o esforço que precisamos ter de buscar esses valores de vida, e ela encontrou e se alegrou. Nós também precisamos acender a luz da palavra e olhar como está o princípio de honra dentro do nosso lar. Nós muitas vezes permitimos desonra dentro da nossa casa. Eu quero dizer para os irmãos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos aprender a resgatar e restaurar esses princípios de honra. Honrar pai e mãe. E muitas vezes nós não ensinamos como deveria ensinar. E aqui eu quero dar, tem muitas avós aqui, muitos vovôs. Eu quero dar uma palavra para você. Não estrague seus netos. Não permita que seus filhos dão uma ordem para os seus netos e por aquele carinho, por aquele afeto, de alguma forma, você desonra seus filhos, desautorizando seus filhos e deixando que seus netos façam aquilo que os filhos de vocês falaram que não era para fazer. Isso acontece muito com avô e avó. Ah, não, porque está sendo muito duro. Converse com o filho, entre de acordo com o filho, com a filha, mas honre a palavra que o seu filho der. Se não é para fazer assim, não faça. Se não é para dar doce, não dê. Queridos, honra tem a ver com detalhes. Honra tem a ver com detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Nós honramos esses dias atrás, meu filho, a gente andando na rua, de vez em quando eu pego os dois, e às vezes nem vou de carro, vou andando, a gente vai ali comer, tomar um caldo de cana, vamos comer um pastel, alguma coisa. Saímos andando na rua, aí de repente o Rafael, que é o mais velho, falou assim: ah, aquela velha lá, não sei o que. Eu falei assim: como é? Não, aquela senhora velha. Eu falei assim: velha? Porque às vezes a gente tem um costume, porque na verdade as palavras que nós usamos, elas são carregadas de um entendimento. Nós precisamos aprender a usar a palavra velha ou velho para coisas, porque se envelhecem e deixam para lá. Aí eu falei com ele, assim: velhos são as coisas, elas envelhecem e não tem mais uso, não prestam mais, porque é isso que a palavra velha diz. Mas nós chamamos as pessoas mais maduras, com mais idade, de idoso ou idosa. Parece uma coisa simples, mas tem uma profundidade na maneira como nós encaramos a vida. Eu sempre compartilho que quando eu andava com o meu pai e passava de frente de um idoso, uma idosa, vai lá e pede o quê? A bênção. Hoje tem famílias que nem para os pais dentro de casa pedem a bênção. Até hoje lá em casa, a minha mãe, eu sempre peço a bênção. A última coisa que eu fiz com meu pai, quando estava no leito do hospital, lá no regional, foi pedir a bênção a ele. E ele me abençoou. E orei por ele. Então, pedir a bênção e dar a bênção, receber a bênção de alguém é fundamental. Agora, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos, viu, crianças, olha para cá, aprender a honrar. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é princípio de sucesso, para que tudo te vá bem. Se o seu casamento, e ali tem muitas pessoas casadas, e talvez você se casou debaixo de maldição dos seus pais, ou se não foi debaixo de maldição, não houve alegria no coração dos seus pais, não houve a bênção dos seus pais. E o que fazer agora então? Primeiro, peça perdão ao Senhor, porque se casou sem a bênção, sem honrar o princípio. Segundo, ore, vá até seu pai ou a sua mãe, ou seu sogro, a sua sogra, vão os dois juntos, peça perdão. Fala assim: meu pai, ou minha mãe, ou meu sogro, minha sogra, eu vim aqui porque eu passei a ter um entendimento sobre honra e eu quero te honrar.
Mas quando nós nos casamos, o Senhor não me abençoou como deveria. Mas eu quero aqui pedir perdão, porque nós somos teimosos e nos casamos mesmo assim. Mas eu quero pedir perdão e eu quero pedir que nos abençoe. Pensa, mas ele não é crente, ela não é crente. Vai ser um bom momento para que venha ser um testemunho do que você vai mostrar, do que a palavra de Deus nos ensina. Tem muitos casamentos que estão com problemas porque não foram abençoados pelos pais. Tem muitos casamentos que não estão vivendo aquilo que Deus quer, porque não estão vivendo debaixo da bênção e precisam buscar essa bênção. Assim como Jacó buscou a bênção, lembra? Ele lutou com o anjo buscando uma bênção. Me abençoe, me abençoe. Nós precisamos buscar ser abençoados. Quando nós honramos dentro do lar, e aí, esposo, honre a sua mulher. O esposo precisa honrar a sua mulher. E como é que nós honramos a esposa? Amando, com fidelidade, com lealdade, com cortesia, fazendo mimos. Porque eu sei que tem casais aqui que tem experiência para me ensinar muito sobre casamento. Comemoramos 15 anos de casados, né? Nosso casamento ainda é adolescente, né? Mas tem aqui casais que já tem, por exemplo, quem aqui já tem 50 anos de casado? Levante uma das mãos. Olha lá, esse irmão lá atrás, a irmãzinha ali, 50 anos de casado. Ou mais, né? Tem muito a ensinar. Mas eu quero dizer para você, honre a sua esposa. Honre elogiando. Sabia que muitas vezes nós temos um hábito, né? De diante das pessoas falar o que? Dos defeitos. Fulana, essa daí não sei o que. Começamos a resmungar e falar dos defeitos da esposa diante das pessoas. Isso é desonra. Isso é desonra. É desonra. Nós precisamos resgatar o princípio da honra dentro de nossa lar, de nossa casa. Honre ao esposo, honrar ao esposo. Tem muitas vezes, muitas mulheres de Deus, amém? Mulheres de Deus, que chega para as mulheres, para as suas amigas, e vão descer a lenha do marido. Fala mal, só o defeito. Assim como muitas vezes tem marido que fala assim, aquela lá de casa é assim. E aí nós criamos um ambiente de desonra. Muitas vezes os filhos ouvem isso. Ouvem a desonra, o que ele vai reproduzir? Desonra. Vão reproduzir desonra. Os filhos ouvem a desonra que o pai está fazendo com a mãe. Os filhos ouvem a desonra que a mãe está fazendo com o pai. Tem uma coisa muito terrível que muitas vezes acontece dentro dos lares. A mãe sabe de algum problema na vida do filho ou da filha, mas ele não conta para o pai. Oculta o pai. Esconde. Não, porque se ele souber, ele vai bater, ele vai tirar da escola, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E esconde. Resultado, está plantando desonra. Está plantando uma mentalidade de desonra dentro do lar. Se você ainda não tem filhos, temos alguns jovens aqui, ainda não tem filhos, cuidado com a desonra. E se você já tem filhos e tem o hábito de fazer isso, cuidado com a desonra. Você quer ver uma desonra que nós fazemos com os filhos? Isso começa bebezinho, antes de nós termos filhos. Eu falei que nós conversamos, nós sentamos, nós falamos assim, tem um princípio que a gente vai zelar por ele com os nossos filhos. Nós nunca vamos mentir, nem por brincadeira para os nossos filhos. Sabe aquela brincadeirinha que fala assim, lá vem o bicho, não faz isso não, senão o homem do saco vai pegar. Não faz isso não, porque senão isso vai acontecer. Não, lá fora tem um bicho. Nunca fizemos essas brincadeiras, nem essas ameaças com os nossos filhos. Tanto que muitas vezes, em algum momento, quando o mais velho ou mais novo começou, criança muitas vezes tem o hábito de começar a querer mentir. Sim ou não, irmãos? Começou.
E lá em casa sempre teve a questão: primeira vez que mentiu, apanhou; segunda vez que mentiu, apanhou; terceira vez que mentiu, apanhou. A varinha lá, desde por esse dia, eu estava até lembrando com o Rafael, com o Gabriel. Esse Gabriel, nunca mais eu peguei uma varinha para. E com o Rafael era assim: pegava a varinha, trazia lá, vamos orar aqui por essa varinha. Vamos lá, chega aqui juntinho pequenininho. Jesus abençoe essa varinha para tirar o Jacó da minha vida. Vai orar. E aquela varinha ia servir para tirar o Jacó da vida. A varinha abençoada. Mas a sociedade diz, não sei o quê. Ei, princípios de honra. O que a palavra diz? Filho que entregue a si mesmo envergonha seus pais. A criança vara da correção irá livrar a alma do seu filho do inferno. Ensina a criança, disciplina. É preciso disciplinar, que não é só a questão de corrigir batendo, mas é um castigo, é uma orientação, é sentar e conversar, é dizer não quando precisa ser dito não. E se você disse não, permaneça no seu não. Amém? Porque hoje nós temos pais que desonram seus filhos porque não têm firmeza no que quer. Então percebe que o princípio de honra, o marido precisa aprender a honrar a esposa precisa aprender a honrar o marido no falar, como tratar o esposo, como cuidar do seu esposo é honra. E o esposo precisa valorizar o trabalho, cuidar da sua esposa, e também precisa cuidar, cuidando dos outros. Eu sei que quando o tempo vai passando no relacionamento, algumas coisas vão se perdendo, mas é por isso que a palavra de Deus nos diz que a Bíblia precisa ser para nós como um espelho. Amém, irmãos? Amém? Quem já teve a experiência de pentear o cabelo diante do espelho, dar uma voltinha, depois olhar para passar por outro espelho, chega lá, dar mais uma outra ajeitadinha assim? Toda vez que você vai ao espelho, tem ou não tem alguma coisa para ajeitar? Sim ou não? A Bíblia também é assim. Toda vez que você pega a palavra para você ler, e se você tiver a humildade e um coração quebrantado e ouvir a voz do Espírito Santo, você vai aprender que tem coisa a ser ajustada na vida. Da mesma forma, o princípio de honra. Quando nós falamos que a esposa precisa honrar o marido precisa honrar a esposa, tanto no falar com os outros, quanto no falar com a esposa. Acontece às vezes de alguma desonra, de alguma forma, falar com uma grosseria, peça perdão, peça desculpas, conserta. É assim que nós cuidamos da família, nosso maior patrimônio. Honra seu pai, honra sua mãe. As crianças precisam aprender uma questão de honra. Tem uma questão que me chama muito a atenção, é sobre o celular. Muitas famílias, e eu estou usando apenas o celular como um objeto. Nós conversamos sobre isso, sempre temos isso como um princípio lá em casa também. Nossos filhos ainda não têm celular. Rafael, nós falamos para ele que entre 13 e 14 anos ele vai ter o celular dele. E olhe lá, vai depender do comportamento dele. Mas Rafael nunca vai ganhar um celular melhor do que o meu da minha esposa. Mas por que nós como pais queremos dar o melhor para os nossos filhos? Sim ou não? É ou não é? Mas o que eu estou ensinando na cabeça do meu filho? Que nós estamos ensinando que dentro da casa o foco principal é ele. Nós pegamos uma criancinha dessa linda e maravilhosa, né? Isso é tremendo, irmãos. Criança é algo, a Bíblia diz em Salmo 127, versículo 3 e 6, diz o quê? Que os filhos são o quê? Herança do Senhor, amém? Mas nós precisamos aprender a ter sabedoria para cuidar dessa herança. Quando nós tratamos nossos filhos, damos para ele um celular melhor do que o que você tem, estamos passando para ele uma informação: ei, você é mais importante. Quem precisa ser mais honrado aqui é você. Quem foi do tempo aqui que
que o melhor lugar na mesa na hora de almoçar é de quem? Do pai. O melhor pedaço do frango, da carne era de quem? Hoje como é? Meu menininho, meu filhinho, é que a minha filhinha não gosta disso, não gosta daquilo, então vamos fazer o melhor para ele, o melhor para ela. Eu sei que muitas vezes é uma atitude de amor, de carinho, mas ei, qual é a informação que está se passando para aquela criança? Que ela vai crescendo, entendendo que o mundo gira ao redor dela, que ela sempre é melhor. Queridos, o que a palavra do Senhor nos ensina não é isso. A palavra do Senhor está dizendo aqui que os filhos ao redor da sua mesa, mas falam o que? De um homem que é honrado, lá no Salmo 127, no Salmo 128, vai falar de um homem que é feliz, onde a esposa honra, onde o filho honra, onde ele honra os filhos, mas o homem é honrado. Nós estamos vivendo uma geração de homens que não querem assumir o seu papel como sacerdote e por isso atraem desonra dentro da sua casa. Você, homem, é você que precisa jejuar mais pela sua casa e pela sua família. Você, homem, crente, servo do Senhor Jesus, é você que precisa orar mais pela sua família. É você que precisa acordar às madrugadas e pôr as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa e orar e abençoar. A esse tempo, nós homens precisamos nos levantar como autoridades que o Senhor nos constituiu. Isso não significa que a mulher não vai orar, não vai acordar às madrugadas, não vai jejuar, vai. Mas o Senhor deu a responsabilidade para mim e para você. Nós homens, sacerdotes. Adão, Deus deu a responsabilidade de lavar e cuidar do jardim, deu a ordem a Adão. Quem pegou primeiro a fruta foi a mulher, mas quem Deus chamou da responsabilidade? Adão. Ei, Adão, o que foi que aconteceu aqui? Deus sabia que tinha sido Eva, que tinha comido, que tinha dado para o esposo, sim ou não? Sim, sabia. Mas ele chamou a responsabilidade de Adão. E Adão sofreu as consequências. Eva também, a serpente também, todos nós. Mas Deus chamou a responsabilidade de Adão. Então nós homens precisamos aprender esse princípio de honra. Então nós precisamos aprender a honrar um ao outro como casal, honrar os nossos filhos, respeitando, falando a verdade, ensinando a palavra, honrar, conduzindo no caminho da disciplina do Senhor, como a palavra nos diz, porque é honra. Ensinar a valorizar as coisas da vida, ensinar a honrar os mais velhos, os idosos, ensinar a honrar as pessoas que têm cabelos brancos, ensinar a honrar uma professora, ensinar a honrar um professor. Todo o colégio onde nossos filhos vão estudar, eu sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com os professores, eu sempre falo com eles pelo menos 3 coisas. Primeira delas, nunca aceite que ele desonre você. Se desonrar, pode falar comigo, que ele vai ser disciplinado. Segunda coisa, não admita que ele minta. Se pegar na mentira, pode falar comigo. E a terceira coisa, não permita que desonre os outros colegas. Porque nós precisamos entender a honra, queridos. Nós honramos as pessoas que estão acima de nós, seja no ambiente de trabalho, na igreja, na liderança. Nós precisamos honrar. Nós precisamos honrar as pessoas que estão no mesmo nível que a gente. E nós precisamos aprender a honrar as pessoas que de alguma forma, não só por hierarquia, mas por outras razões estão, não é porque nós somos melhores, mas que estão abaixo de nós. Nós precisamos honrar essas pessoas. Honrar as pessoas a quem nós damos ordens, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Nós precisamos honrar. Por isso, dentro do lar, é preciso haver honra do esposo para com a esposa, é preciso haver honra dos dois para com os pais. E tudo começa com a honra que você dá. Queridos, honra é uma plantação. Fala para seu irmão, só para ele lembrar, você fala assim: honra é uma semente que nós plantamos e iremos colher. Agora olha para mim aqui. A desonra do mesmo jeito.
Quando nós plantamos desonra, nós iremos colher desonra. E tem um problema com a plantação. Um problema não, uma bênção. Quem já plantou milho aqui? Quem já plantou milho? Já plantei um bocado de coisa, já plantei milho. Você planta 3, 4 caroços numa cova, não é isso? Um caroço vai dar um pé de milho. Nesse pé de milho, às vezes tem 2 espigas. Uma vez eu contei uma espiga, não é uma espiga muito grande, e essa espiga nos deu, eu contei, tinha 285 sementes, 285 caroços. Que bênção, não é? Quando a gente faz boas plantações, quando a gente planta boas sementes, é muito bom, elas vão se multiplicar. Mas quando plantamos sementes ruins também, elas irão se multiplicar. Quando plantamos coisas ruins como a desonra, nós iremos colher. Nós iremos colher. Tem muitas vezes, muitos de nós estamos debaixo de palavras de maldição dos nossos pais. E aí, queridos, nós temos a responsabilidade de diante do Senhor. Lembra aquelas palavras que muitas vezes nós ouvimos? Você vai ver quando você se casar. Você vai passar pior do que você está fazendo passar. E aí, queridos, tem uma coisa aí. Você errou? Se você errou, você vai pedir perdão ao Senhor. Mas se você pediu perdão ao Senhor, e a Bíblia diz o que? Se andarmos na luz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando andamos na luz é quando nós o que? Confessamos. Quando nós descobrimos que estamos errados. Quando nós nos arrependemos. Então, se alguma palavra foi liberada de maldição pelos seus pais para você, mas você já reconheceu, já se arrependeu, já pediu perdão ao Senhor, você precisa simplesmente dizer: Deus, aquelas palavras, na autoridade do teu nome, eu declaro agora anuladas e canceladas, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Mas se você ainda não se arrependeu, não buscou conserto, precisa buscar. O princípio da honra, nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Quantos já viram aqui uma historinha de um senhor que estava cuidando do seu pai na sua casa? E como o pai tinha problemas de motores, problemas na locomoção, nos braços, derramava muita comida, então o pai fez o quê? Uma gamelazinha e colocava o pai dele para comer fora da mesa, lá no cantinho dele, e ali comendo aquela comida, derramava ali e comia de todo jeito. Aí um dia o pai está olhando o filho, e olhando o filho, pegando um pedaço de madeira e mexendo aquele pedaço de madeira. O filho é uma criança pequena. Aí esse pai perguntou: meu filho, o que você está fazendo? Meu pai, eu já estou preparando a sua gamelinha. Aí o pai olhou para aquela situação e falou assim: já vou mudar com o meu pai, porque aquilo que nós fazemos com os nossos pais. Sabe aquela história de muitas vezes chegar em casa e falar assim: aquele seu avô é assim, assim, assim. Queridos, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. A morte e a vida. O que nós falamos a respeito dos nossos pais é o que nossos filhos estarão aprendendo sobre honra, sobre respeito. O que nós falamos a respeito dos professores dentro da nossa casa. E aqui eu queria, para a gente finalizar a questão do princípio de honra dentro do lar, dentro da casa, eu quero falar sobre uma outra questão, que é quando nós deixamos de honrar os pastores e os líderes da nossa igreja e falamos mal dele dentro da nossa casa. Algum tempo atrás teve uma situação com uma jovem e o pai falando assim: mas eu queria que você fosse lá pedir para o pastor conversar com você. E essa jovem não queria vir conversar comigo. E depois
Eu fui relembrar muitos anos antes, quando essa jovem era no início da adolescência. Esses pais tinham, de alguma forma, tido uma contrariedade, porque, irmãos, não tem pastor perfeito não, amém, irmãos? Amém? Amém? Não existe pastor perfeito, nunca vai existir. Nunca vai existir. Nunca vai existir. Então, esse irmão, quando as coisas não estavam muito bem, não estavam do agrado dele de alguma forma, ele chegava em casa e falava mal da gente para eles, para dentro de casa. E você está vendo as crianças, querido? A criança está aqui brincando, está ali jogando, está ali assistindo televisão, e você está lá na cozinha conversando com a sua esposa alto e falando mal do pastor, do líder, seja lá quem for. Mas depois pergunta para ela o que você estava conversando, que ela vai dizer tudinho. Tudo que você conversou, ela vai estar. Ela está conversando com outra criança aqui, fazendo maior barulho, maior zoada, mas está atento àquilo que você está conversando. O que acontece com esses adolescentes muitas vezes? Que são criados nesse ambiente de desonra à liderança. Aí depois, quando passam para a adolescência, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, o que muitas vezes os pais vão falar? Menino, vai dar ouvido ao que o pastor está falando, vai dar ouvido ao que o nosso pastor está ensinando. Como é que ele vai dar ouvido ao que o pastor está ensinando se você, na sua casa, desmerece o que o pastor ensinou para você? São atitudes de desonra que geram dentro do adolescente, da adolescente, do jovem, uma atitude de não respeitar mais a palavra daquele pastor, porque dentro da casa deles, as falhas e as dificuldades do pastor são expostos para aqueles adolescentes e jovens. E muitos de nós, muitas vezes, desonramos a autoridade do pastor, do líder. Eu tenho o nosso pastor, o pastor Edson e a pastora Giza, são de lá de Cachoeira de São Félix. Aí talvez você fale assim, mas pastor precisa de pastor? Precisa. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos ter pessoas que orem por a gente. Nós precisamos ter pessoas que nos aconselhem. Nós precisamos ter pessoas que estejam intercedendo pela nossa vida, que pastoreiem o nosso coração. Então, nós, pastor, nós honramos abençoando, nós honramos respeitando com a palavra, nós honramos obedecendo, nós honramos honrando eles, indo na casa deles. Quando nós saímos de férias, todas as férias nós temos programado, nós passamos pelo menos 2 dias com os nossos pastores. Eles vêm na nossa casa, nós vamos na casa deles. Agora, nós precisamos aprender a honrar. Quando nós honramos os nossos líderes, nós estamos também plantando honra para nós colhermos dentro da nossa casa. A nossa sociedade, queridos, ela, enfim, em tudo, ela leva as pessoas a viverem um princípio de desonra. Quem são os heróis dos filmes? Aquele que desonra as autoridades deles. Pode olhar. Aquele policial que é tido como o agente que faz coisas, que descobre os problemas, ele só descobriu porque muitas vezes, como é colocado na trama da televisão, ele só foi bem sucedido porque desonrou as suas autoridades e desobedeceu as suas autoridades e se deu bem. Isso é mentira, porque a Bíblia nos diz que quem honra é que é honrado. A Bíblia nos ensina que é o caminho da honra que nos traz sucesso. E muitas vezes nós impregnamos a nossa mente e achamos que a desonra vai trazer uma boa colheita, e não vai. Quer cuidar do seu melhor patrimônio, que é a família? Aprenda a viver o princípio de honra. Restaure a honra. Restaure a honra às autoridades. Restaure a honra a você mesmo. Não permita desonra dentro do seu lar. Não seja um agente de desonra, mas seja um agente de honra, de respeito. Seja um agente, pessoa que venha honrar. Honre seus avós. O que é honrar? Chega no dia do avô, da avó,
Pega seu filho, leva para dar um presentezinho, para orar, para ligar para o avô, para a avó que está longe. Faz um videozinho, honra. Isso é importantíssimo. Nós precisamos resgatar esses valores de honra. Se hoje eu estava falando lá na igreja com os irmãos, com os jovens, se hoje nós podemos estar num ambiente com ar-condicionado, tudo bonitinho, som bonitinho, teve irmãos aqui que já ajoelharam neste ambiente aqui, quando não tinha nada disso e quando eram lugares precários, mas eles aguentaram as cordas, eles aguentaram para que hoje nós pudéssemos desfrutar. Porque hoje vamos passar na rua, eu falo para os jovens, porque muitas vezes os jovens passam na rua e vê um irmão idoso que é daqui da própria igreja e nem sequer fala com essa pessoa. Isso é desonra. Quantas vezes os jovens a gente tem que estar pedindo ter lugar para as pessoas mais idosas, não precisava nem estar pedindo. Quantos de nós mais novos não chegamos, não damos aquele abraço apertado nas pessoas mais idosas da nossa igreja? E esses irmãos, essas irmãs precisam de um abraço apertado, sim. Precisam ser honrados. E nós precisamos aprender a viver assim. Então plante honra na vida dos seus pais, plante honra na vida dos seus filhos, na liderança que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Plante honra, porque o Senhor quer nos fazer, porque o princípio da honra, queridos, é um dos princípios que precisam ser resgatados em nossa sociedade, em nós no dia a dia, para que a nossa sociedade venha entender que precisa honrar o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando a honra se perde aqui nos relacionamentos, quando deixamos de honrar uns aos outros, nós perdemos de vista a honra ao Senhor. Claro que jamais devemos honrar uns aos outros mais do que honramos a Deus. Não podemos agradar uns aos outros querendo desagradar a Deus. Isso é totalmente fora dos princípios. Mas não podemos jamais dizer que nós honramos a Deus, mas não honramos as autoridades que Ele estabeleceu. E essa palavra nos diz que nós devemos nos sujeitar a toda autoridade. Tratem todos com o devido respeito, ou seja, tratam todos com honra. Todos precisam ser honrados, de alguma forma, de algum jeito. E nós precisamos aprender a receber essa honra que Deus nos dá. Então, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, todos nós aprendemos então a honrar. Eu queria que você se colocasse em pé, eu queria orar com você. Toda palavra que nós ouvimos, nós precisamos parar e refletir. E precisamos também buscar conserto diante do Senhor. Precisamos aprender a buscar esse conserto que o Senhor tem para nós. Talvez de alguma forma, ou de diversas formas, você está errando nesse princípio da honra. E seja como filho, como esposo, como esposa, como funcionário, como subordinado lá no setor que você trabalha, é preciso restaurar a honra. Porque quando nós restauramos a honra no altar do nosso lar, aí nós podemos restaurar o altar da honra ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós honramos a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, e aí, queridos, que muitos de nós, por não aprendermos a honrar os nossos pais, nós não honramos a Deus como nosso Pai. Restaurar o altar da honra, para que a gente restaure o altar de honra devida ao Deus vivo Todo-Poderoso, porque é Ele quem estabelece uma família com propósito, uma família estruturada. Então, dentre muitos princípios que são importantes, é preciso restaurar a honra. Restaure a honra. E se alguma decisão que você já tomou foi em desonra, peça perdão ao Senhor agora. Feche seus olhos. Talvez você vai se lembrar de algumas atitudes de desonra, de desobediência, do falar mal, e você precisa então pedir perdão ao Senhor agora e depois procurar conserto. Aquilo que eu falei aqui em relação a se você casou debaixo de desonra, é tempo de buscar restauração da honra.
Se há uma atitude de desonra no teu coração em relação ao teu pastor, a tua pastora, em relação às autoridades estabelecidas sobre a tua vida, busque viver o princípio da honra, porque é honrando que nós atraímos a glória do Senhor, é honrando que nós atraímos a bênção, porque a honra atrai bênção e a desonra a maldição. Papai, nós queremos te agradecer por este tempo, onde a tua palavra nós estamos aqui a refletir. Nós queremos te pedir, doce Espírito Santo, nos ensine a honrar a tua presença, nos ensine a honrar a tua palavra, nos ensine a honrar ao Senhor, vivendo os princípios do teu reino, no nosso lar, na nossa casa, mesmo imperfeitos como somos. Senhor, que este fundamento da honra seja esclarecido pelo Senhor em nossos corações, que este princípio da honra seja, Deus, restaurado, resgatado em nossas vidas. Pai, como famílias do Senhor, Pai, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos aqui e filhas. O Senhor sabe o que está no coração de cada um dos teus servos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal, guarda o nosso coração da desonra, e de toda desonra que muitas vezes nós já fizemos, nos dê, Deus, coração quebrantado, para trazermos conserto, papai. Paizinho querido, abençoa a tua igreja aqui, abençoa o pastor Antenor, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa os demais pastores, abençoa o presbítero aqui responsável por esse momento, abençoa cada pastor e pastora nesta igreja, abençoa os pastores aqui, os diáconos, os presbíteros, vem com o princípio de honra nos corações de cada um dos teus filhos. Papai, em nome de Jesus, tudo aquilo que a nossa alma, a nossa carne ou o inimigo tem se aproveitado para trazer dentro da nossa casa e do nosso lar desonra, Senhor, quebra toda desonra e nos ensine como filhos amados do Senhor a viver esse princípio de honra, papai. Abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa, Deus, os irmãos, os idosos e idosas, que nós aprendamos a cada vez mais honrar esses irmãos e irmãs com a honra devida, como o Senhor nos ensina. Obrigado, Jesus. Nos ensine a resgatar e restaurar os princípios do teu reino em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Senhor, mas que possamos andar no caminho da honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. As crianças querem aplaudir o Senhor Jesus. Lá a gente tem esse ato, né? Eu costumo sempre dizer, se você quer aplaudir qualquer pessoa, você aplaude de qualquer jeito. Mas Jesus, levante suas mãos bem alto para os céus e bata bem forte para Ele. Pode se assentar. Eu quero mais uma vez agradecer por estarmos aqui, agradecer pelo privilégio, pela honra de estar aqui com vocês, e que a gente possa lembrar, queridos, uma última coisa: todo lugar que você pisar o pé, vai sempre ter alguém que você precisa honrar. Amém? A Bíblia nos diz aqui no texto que nós lemos: honre a todos. Amém? Essa semana alguém postou uma frase, eu repeti em alguns grupos, eu falei no status, coloquei assim, a frase é a seguinte: não trate as pessoas como elas merecem, trate as pessoas como Jesus trata você, e Jesus nos trata com muita honra. Amém? Jesus nos trata com muita honra. Deus abençoe, muito obrigado, meu amado. Deus abençoe cada vez mais também.